porque se trata de uma pessoa pecadora. Outros temem a sua aproximação devido a muitos pecados e tem medo de alguma coisa que pode lhe acontecer, como Pedro, por exemplo. Quando a gente lê o texto de Lucas, capítulo 5, verso 8, Pedro fala para Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Muitos doentes não têm mais força para buscar a cura e acabam desanimados, porém inúmeros testemunhos existem na história, aleluia, que relatam que Jesus foi quem veio ao encontro do doente, do pecador. Então não há o que temer. Sabe, Jesus, Ele ama você e Ele se aproxima de você. Esta é a gigantesca e insuperável diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Enquanto estas ensinam como o homem pode chegar a Deus, o cristianismo nos ensina que Deus foi quem veio ao encontro do homem. A Bíblia diz em João 1, do verso 11 ao 13, Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós devemos crer que na aproximação de Jesus, e quando isso acontecer conosco, devemos deixá-lo se aproximar de nós. Eu não sei se há alguém que está me ouvindo, que gostaria, aleluia, que Jesus se aproximasse de você. Você está desanimado? Você está preocupado? Jesus está à porta, batendo ao teu coração. A Bíblia diz assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então eu quero dizer para você, deixe Jesus se aproximar de você. Ele é o teu socorro bem presente na hora da sua maior angústia. Jesus, Ele é especialista em reanimar os desanimados, curando as suas enfermidades, restaurando a sua vida. A Bíblia diz que aquele homem enfermo respondeu e disse para ele: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, outro vem e desce antes de mim. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Alguns não acreditam que Jesus ainda cura. Muitas pessoas não conseguem acreditar no poder restaurador, poderoso do nosso Senhor Jesus. Ele ainda tem poder para curar. No entanto, a gente ainda vê inúmeros testemunhos, meus irmãos, desta verdade na história cristã, que não podem ser contestados nem mesmo pela ciência humana, e muitas vezes até os médicos que conhecem bem as enfermidades e as dificuldades para curá-las, eles dizem que foi um milagre da parte de Deus. A Bíblia diz em Isaías 53, verso 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Isaías 53, verso 5, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós devemos crer que Jesus ainda quer nos curar. Eu não sei se há alguém que me ouve aqui desanimado da vida devido às suas enfermidades, devido às circunstâncias difíceis. Deixe Jesus se aproximar de você nessa hora e receba a bênção da parte dele. Deixe Jesus se aproximar de você e receba a graça dele. Ele é o médico dos médicos. Uma outra coisa que Jesus faz, ele reanima os desanimados, perdoando os seus pecados. A Bíblia diz, irmãos, depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que havia curado a vida dele. Existe na palavra de Deus uma mulher que ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, que ela pôde ser tocada pelo poder de Deus após ela tocar na orla da veste de Jesus, e ela
era uma mulher pecadora, ela não podia tocar nele. Mas a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, saiu virtude dele. Sabe, a Bíblia diz que Jesus comia com os publicanos, sentava com os pecadores. A Bíblia diz que ele livrou uma mulher de ser apedrejada, que foi pega em adultério, por causa que ele é o Deus que perdoa pecados. A história da mulher samaritana, quem não conhece, João capítulo 4, que fala sobre uma mulher que era repudiada pela sociedade. Ela já tinha se casado 5 vezes e ainda o homem que ela convivia não era marido dela. E Jesus disse para ela: mulher, se você soubesse quem é que te pede água para beber, você pediria, ele te daria água viva, porque eu sei que você precisa de vida e vida em abundância. E Jesus perdoa os pecados daquela mulher, e Jesus olha para ela, e Jesus ama a vida dela. A Bíblia diz, irmãos, também um dado momento de uma mulher pecadora que entra na casa de Simão, que preparou um banquete para Jesus com pessoas importantes. Nem o dono da casa recebeu Jesus como um judeu recebe, que é dando um beijo no rosto, que é dando uma bacia com água para lavar os pés. E aqueles homens estavam ali porque Jesus era um mestre em Israel, ele tinha sabedoria, ele ensinava, ele era conhecido como professor. E na verdade muitos queriam estar do lado de Jesus, e aquela mulher não poderia nem chegar perto de um ambiente daquele. Mas a Bíblia diz que ela só olhou aos pés do Senhor e foi correndo. Ela mirou como ela deveria entrar, ela entrou correndo e ela foi direto nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela quebrou um nardo puríssimo, caríssimo. E ela começou a lavar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. E todo mundo naquela casa ficou balançando a cabeça e falando em seus corações: se ele soubesse que se trata de uma mulher pecadora que está fazendo isso, ele nem deixaria ela fazer isso. Mas Jesus, conhecendo os corações, a Bíblia diz que ele olhou para cada um e falou assim para eles: ô Simão, desde quando eu entrei aqui na sua casa, você não me deu nem uma bacia com água, nem me recebeu com ósculo santo. Mas essa mulher não cansa de beijar os meus pés e lavar e enxugar com seus cabelos. Então eu digo a vocês: a quem muito pecou, muito amou. E a Bíblia diz que Jesus amou muito aquela mulher por causa dos seus muitos pecados. Irmãos, quem é que precisa de médico? Não são os sãos, não é aquele que está bem, mas quem está doente. Jesus é o médico dos médicos e Ele quer nos receber, Ele quer nos dar a oportunidade de estar perto dEle. Que eu e você possamos entender que Ele é o caminho para nós. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. A Bíblia diz, irmãos, que e quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e na circuncisão da nossa carne, Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as nossas ofensas. A Bíblia diz que Zaqueu andava desanimado da vida, pois todos o acusavam de ladrão. Mas quando Jesus se aproximou dele, Zaqueu recebeu perdão e foi transformado. Deus tem isso para nós, queridos, e a alegria tomou conta da vida de Zaqueu. Eu quero dizer algo a você: a alegria também vai tomar conta da tua vida. Sabe, que você possa nesta noite receber Jesus em teu coração, não importa qual é a situação que você se encontra. Existe um Deus que te ama tanto ao ponto de ter dado o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário, para que você tenha vida, para que você tenha alegria, para que você possa andar de cabeça erguida. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, há muitos pecados que precisam ser confessados. Deixa Jesus se aproximar de você e confesse a Ele todos os seus erros e os seus pecados. Ele tem o poder e a autoridade para perdoar e salvar. Ele tem. Só Ele tem. E é Ele quem perdoa e nos purifica de todas as nossas iniquidades. Deixa Jesus se aproximar de você nesta noite. Ele é o que vai reanimar a tua vida com a sua presença maravilhosa. Ele vai cuidar de você e vai perdoar todos os seus pecados, porque Ele é especialista em perdoar. Você e sua família estão precisando de ânimo. Você, a tua casa, teus parentes estão precisando de perdão, de reconciliação, de amizade de Deus. Deixe Jesus se aproximar de você.
Ele vai mudar a tua vida. Aquele homem achou que não tinha mais jeito para ele, ficou esperando 38 anos, não precisava esperar tudo aquilo, só era ele clamar por Jesus, mas Jesus sempre chega na hora certa. E talvez para ele demorou, porque talvez ele não procurou ajuda no lugar certo. Mas mesmo sem ele ter condições de procurar ajuda no lugar certo, porque ele dependia de outros. Uma coisa é você poder ir e não querer, outra coisa é você querer ir e não poder porque você depende de alguém. E essa era a condição daquele homem. E Jesus foi ao encontro dele. E aquele homem pôde ter a tua vida restaurada, ele pôde andar novamente. E a indução dessa palavra é de que aquele homem estava naquela condição porque ele estava afastado de Deus, porque os pecados são aquilo que nos afasta de Deus. A Bíblia diz assim: o que nos afasta do nosso Deus são as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Então, pastor, o que é pecado? É tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo que te afasta de Deus é pecado. Mas aquele homem, ele decidiu dar a volta por cima